Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luísa Tiné e junto com Roberto Almeida é um prazer estarmos aqui em nome do Impact Hub Brasília e da N Impacto para iniciarmos o Seminário Internacional de Impacto 2020, que reforça a necessidade de promovermos ações de desenvolvimento para a retomada econômica que se aproxima. Agradeço aos patrocinadores que tornaram este evento possível: Sebrae Nacional, Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e Right Capital. Convido para dar boas-vindas Deise Nicoleto, fundadora do Impact Hub Brasília. Bom dia a todas e todos. Estamos muito felizes e honrados em realizar esse seminário digital que estamos transmitindo aqui do espaço do Impact Hub Brasília. Esse é um espaço de trabalho colaborativo que tem como objetivo conectar e promover iniciativas de negócios e projetos de impacto, além de fomentar a economia local, através da cocriação de projetos que fortaleçam essa agenda. Eu convido a todos que tiverem a oportunidade de vir nos fazer uma visita. Esse espaço é um lugar de conexão de agentes improváveis para promover ações de empreendedorismo, impacto positivo, provocando mudanças significativas e efetivas no nosso mundo. Esse seminário é a oportunidade para que possamos ter contato direto juntos a lideranças do setor, que promoverá de forma significativa, a longo prazo, uma integração entre o governo e iniciativas do setor, fortalecendo assim a economia. No Brasil, temos, segundo o censo realizado em 2019 da PAEP Social, 1.002 negócios de impacto redistribuídos entre as áreas de educação, saúde, serviços financeiros, cidadania, cidades, tecnologias verdes, alguns destes inscritos na nossa vitrine de impacto, que é uma iniciativa do seminário para valorizar cada vez mais empresários sociais, iniciativas e projetos engajados com essa agenda de transformação. É também uma forma de promovermos esse assunto a diferentes atores e gestores públicos, para que esse possa se sensibilizar e adotar ações no planejamento estratégico e promover o desenvolvimento do Brasil para esse novo capitalismo. Desejo a todos um excelente encontro e aproveitem muito, porque tudo foi preparado com muito cuidado e dedicação. Muito obrigada, Deise. E convido também para dar boas-vindas a todos Lucas Ramalho Maciel, coordenador da N Impacto do Ministério da Economia. Bom dia, Luísa. Bom dia, Deise. Bom dia a todos e todas que nos assistem, né? Nessa terça-feira, né? No primeiro dia do último mês, de um dos anos mais difíceis dos últimos tempos, né? Foi um ano marcado por uma pandemia e que caracterizou provavelmente não só o ano de 2020, mas toda essa nossa geração. Então, em nome do Ministério da Economia e da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, queria dar as boas-vindas a todos. Bom, tudo indica que a vacina está chegando, mas a humanidade ainda está longe de ter superado todos os problemas que vieram decorrentes da Covid, né? E muito menos os desafios que foram por ela ressaltados, foram revelados com mais intensidade, né? Então, eu me refiro à questão da exclusão, da desigualdade, da falta de serviços médicos e da falta de trabalho. O desemprego nunca esteve tão alto. E a gente precisa conhecer e propor projetos para que a gente possa sair dessa crise sanitária e que a gente consiga construir um futuro que seja mais justo, mais inclusivo e regenerativo. E eu acho que o seminário de hoje pretende contribuir nesse sentido. Esse seminário ele foi idealizado com muito carinho. Nós, da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, estamos convictos que o novo modelo de desenvolvimento deve ser criado para o Brasil. Um modelo que se paute não apenas pelo lucro, mas um modelo que seja capaz de gerar e promover mais inclusão, justiça social e respeito ao mesmo tempo. E respeito ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que gera riquezas e empregos. Nesse novo modelo, que ainda está em gestação, há espaço para empreendedores que desejam empreender com propósito social. As empresas que promovem impacto positivo são bem-vindas e devem ser estimuladas. E é com essa intencionalidade que pretendemos, ao longo dos próximos dias, aprofundar o nosso conhecimento e a nossa visão de futuro. Espero que vocês desfrutem e aproveitem cada momento desse seminário. Eu não posso terminar essa fala de abertura sem agradecer o Impact Hub,
viu, Deise? Fica aqui o meu agradecimento. O Eurosocial, vocês dois toparam o desafio de organizar esse seminário lá no início do ano. Então, quero deixar aqui registrado esse meu agradecimento público. Eu quero aproveitar essa oportunidade e registrar o papel do Eurosocial também, mais uma vez, do BID e do PNUD. Esses 3 órgãos têm mantido uma parceria estreita com a Eni Impacto e no apoio às políticas públicas de fomento aos negócios de impacto. Eu acredito que um dos diferenciais da Eni Impacto é que ela é um comitê do Poder Executivo que conta com a participação também de representantes do Legislativo. E aí, nessa fala inicial, eu quero registrar também o apoio recebido da Diretoria-Geral do Senado Federal e da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados para a Eni Impacto. Mas, além disso, eu tenho que registrar aqui também todo o apoio e o meu agradecimento ao SEBRAE, à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, né, a FAPDF, e ao Right Capital, que são os nossos patrocinadores. Mas, sobretudo, eu queria agradecer as instituições e as sociedades, as instituições da sociedade civil e da iniciativa privada que fazem parte da Eni Impacto. Estou me referindo ao ICE, né, a Aliança, a Amprotec, o GIF, a Anjos do Brasil, a BVCAP e a Pipe Social. Vocês são fundamentais para a construção desse futuro mais justo e inclusivo, e para mim, como coordenador da Eni Impacto, é uma satisfação enorme trilhar esse caminho ao lado de vocês. Eu desejo a todos um excelente seminário. Obrigado. Convido agora a nossa primeira convidada, Débora Souza Batista, analista de programas do Instituto de Cidadania Empresarial, para apresentar e lançar aqui em primeira mão o relatório O Ecossistema de Investimentos e Negócios de Impacto entre 2015 e 2020, evidências e relatos sobre os avanços do campo no Brasil, a partir de 15 recomendações. Muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Luísa. Obrigada pelo convite, Deise e Lucas, e pela oportunidade de fazer aqui o pré-lançamento em primeiríssima mão do relatório. Eu sou Débora Batista, eu trabalho no ICE, numa iniciativa chamada Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, que desde 2014 vem trabalhando para fomentar esse ecossistema de impacto aqui no Brasil. Vou compartilhar minha tela rapidamente, fazer aqui trazer para vocês um pouco do conteúdo desse relatório que a gente está lançando agora. Em 2015, a Aliança, em parceria com várias outras organizações, lançou um estudo identificando 15 lacunas do ecossistema de impacto aqui no Brasil, e com isso 15 recomendações de ações e metas que deveriam ser cumpridas até 2020, para que a gente chegasse em outro patamar desse ecossistema. Desde então, a Aliança vem monitorando o avanço dessas recomendações, e esse ano a gente trabalhou em olhar de volta para essas recomendações e fazer aí um balanço, consolidando esses avanços, do que avançou, na verdade, o que estagnou e o que não avançou nesses últimos 5 anos no ecossistema de investimentos e negócios de impacto. A gente olhou para essas 15 recomendações por 2 lentes. A primeira delas numa lógica de engrenagens, de 4 engrenagens que devem ser, como engrenagens de um relógio, né, que devem ser movidas juntas para avançar esse ecossistema, e uma outra lógica olhando para cada uma das recomendações. Eu vou apresentar aqui rapidamente o conteúdo do relatório para vocês, começando pela ótica das engrenagens. Então, Débora, Alberto, não entrou a apresentação. Não? Não, a gente não está vendo. Só um minutinho, então. Deixa eu tentar aqui de novo. Quem nunca, né? Agora foi? Sim. Aê, valeu, Beto. Ficou tão bonitinha a apresentação, quero muito que vocês vejam. Eu vou começar aqui, então, de novo, agora falando da lógica das engrenagens. A primeira delas, então, falando de como a gente traz mais capital para esse campo. Então, o relatório da ANDI, que mapeia esse campo todo ano, relatou um aumento de 4,5 vezes
no capital para esse campo de 2017 para 2020. Além disso, várias fontes de recursos públicos e privados, grandes instituições financeiras trabalhando para trazer mais capital para esse campo. Então, se a gente olhar para 2015, a gente tinha mapeado 3 fundos de investimento de impacto e hoje não só existem muitos mais fundos, quanto outras organizações e outros atores que também injetam muito capital nesse campo. No ano passado, a Aliança fez um mapeamento de produtos financeiros de impacto. Foram mais de 30 produtos mapeados. Esse relatório está disponível no nosso site. A gente está fazendo agora uma atualização desses produtos, mas para mostrar quanto o campo evoluiu nos últimos 5 anos. A segunda engrenagem vai falar da outra ponta, né? Então, se a gente está falando, de um lado, da demanda, da oferta de capital, aqui a gente está falando da demanda de capital, né? Da ampliação do número de negócios de impacto. Então, desde 2015, vários mapeamentos foram feitos aqui no Brasil. Talvez um dos principais deles seja o mapa de negócios de impacto da Pipe Social, que em 2019 mapeou mais de 1.000 negócios. E desde então tem realizado várias chamadas temáticas em parceria com outras organizações, mais de 30 chamadas nos últimos 4 anos, exclusiva para negócios de impacto, mostrando também que várias organizações, vários negócios já se identificam como causando um impacto socioambiental positivo no centro do seu business, né? No centro do seu negócio. A terceira engrenagem vai falar sobre organizações intermediárias. A gente falou das 2 pontas, mas existe aí um conjunto de organizações que dinamizam esse ecossistema de forma a trazer mais o fluxo, né? De fazer o fluxo desse capital. Então, tanto houve uma descentralização geográfica dessas organizações que estava muito concentrada no Sudeste, principalmente em São Paulo, quanto diferentes organizações vêm fazendo esse papel de dinamização do ecossistema. A gente vê um importante papel da academia aqui, de outras organizações, de organizações de base periférica. Então, esse é um mapeamento que a gente lá no ICE fez, mas de 2020, 84 incubadoras e aceleradoras em 19 estados do Brasil passaram pelo Programa de Aceleração e Incubação de Impacto, que é uma parceria do ICE com a Amprotec e o Sebrae. Ano passado, a gente mapeou mais de 50 eventos sobre o tema que aconteceu no Brasil todo, e a rede Academia ICE vem crescendo a cada ano, teve um crescimento exponencial aí de 40% nesse último ano, mapeando aí, conectando professores acadêmicos de todo o Brasil que trabalham nessa temática. E a última engrenagem para que esse mecanismo, né, esse ecossistema funcione bem. Então, além das pontas e do meio, a gente olha aí para uma transversal que a gente chama de macroambiente favorável, que é tanto um ambiente cultural para os investimentos de impacto, legislativo, de comunicação. Então, como que esse ambiente ele é favorável para esse campo? E aqui não tem como não reconhecer o papel da N Impacto, que foi criada em 2017, e o desdobramento que isso teve em vários estados e outros órgãos governamentais também. A Aliança vem a cada ano fazendo um estudo, um balanço do que avançou, né, em cada ano. Então, desde 2016, a gente vem fazendo esse balanço anual. E aí, nos últimos 2 anos, a gente mapeou vários eventos e publicações no campo que também mostram o avanço desse macroambiente favorável. Então, aqui, ilustrando um pouco o engajamento com o governo, em 2015, quando a gente começou a atuar nessa agenda, a gente não identificava claramente nenhum órgão governamental trabalhando nessa temática, e hoje a gente tem aí nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, com legislações estaduais e municipais também em tramitação em vários estados e cidades pelo Brasil todo. E também isso acontece não só no nível nacional, mas também no nível global. Então, até 2014, só os países do G7 se organizavam num movimento para os investimentos e negócios de impacto. A partir de 2015, eles começaram a abrir isso para uma organização chamada Global Steering Group for Impact Investing, que o Brasil começou a fazer parte, foi um dos primeiros países aí de fora do G7, G8 a fazer parte desse movimento, e hoje já são mais de 30 países que se organizam para pensar em estratégias nacionais para fomento desse ecossistema. Então, é uma tendência, um movimento que está acontecendo não só no Brasil,
mas no mundo todo, que também mostra que esse ambiente, né, esse macroambiente favorável, ele está se consolidando pelo mundo. Então, olhando agora para essa macrovisão, né, dessas engrenagens, a gente dividiu as 15 recomendações em 3 blocos. Então, várias dessas recomendações, elas avançaram com o fortalecimento de diversas organizações. Então, teve aí várias organizações, vários atores que trabalharam para o avanço dessas metas. E aí, no relatório, a gente vai mostrar, a gente abre cada uma dessas metas mostrando o status do tema, né, se o tema avançou ou não avançou, e o status de cada uma das metas que foram cumpridas ou não. Então, aqui a gente celebra, junto com o ecossistema, o protagonismo dessas organizações. Então, fundações e institutos, do próprio SEBRAE, que deu um avanço aí no apoio da jornada empreendedora, da academia, que vem cada vez mais trabalhando nessa temática, o governo federal, enfim, trazendo, a Aliança lançou no ano passado uma publicação sobre os princípios para negócios de impacto, que foi amplamente divulgada pelo ecossistema. Então, aqui a gente dá uma pausa para celebrar junto com todos vocês o quanto isso avançou. E a gente traz várias vozes no nosso relatório também, de aspas, de pessoas que comentam cada uma dessas metas, e a gente traz evidências também do quanto essas metas avançaram. Ao mesmo tempo, a gente teve outro conjunto de metas que avançaram um pouco menos ou por caminhos diferentes do que a gente antecipou, de um diagnóstico que a Aliança fez lá em 2015, que não necessariamente é ruim, mas mostra o quanto esse campo é dinâmico e avança por diferentes temas. Vou trazer aqui só como exemplo a recomendação número 12, que fala da promoção da cultura de avaliação. Então, lá em 2015, a gente acreditava que essa cultura de avaliação viria, por exemplo, com a criação de centros de pesquisa dentro das universidades que falariam sobre o tema de avaliação. Hoje, e a gente fez uma meta ali de ter um centro de avaliação em cada um dos estados do Brasil. Hoje, a gente não consegue mapear exatamente centro de avaliação em pesquisa, mas a gente vê uma supercultura de avaliação que está transversal em todo o ecossistema, com desde investidores até negócios de impacto, colocando a avaliação de impacto no centro das suas atividades. Então, esse tema cresceu muito, mas por um caminho diferente do diagnóstico que a Aliança deu lá em 2015, que mostra quanto esse ecossistema é dinâmico. E também teve um conjunto de recomendações que não avançaram ou não produziram evidências, como exemplo do uso do subcrédito social do BNDES para negócios de impacto, que não avançou, ou outros como os contratos de impacto social, que não mostram evidências até agora, assim, evidências que a gente pode mensurar. Isso não significa que o campo não avançou, acho que muito pelo contrário, né? Acho que mostra o quanto isso... qual o salto qualitativo que o ecossistema deu nos últimos 5 anos. E aí, agora, finalizando aqui a minha breve intervenção, a Aliança parou esse ano para olhar para o próximo passo lógico. Assim. Então, como que a gente posiciona mais esses projetos, o que a gente faz com esses dados e para onde a gente olha agora no próximo ciclo temático, no próximo ciclo de 5 anos. A gente olhou para os últimos 5 anos, como que a gente olha para os próximos 5. Então, a gente veio trabalhando em parceria com várias organizações, a gente fez várias consultas abertas, acho que a gente teve aí umas 200 contribuições diretas em todo esse processo. A gente fez uma análise usando a metodologia do... Débora Alberto, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, na minha fala eu vou me referir a isso, se você tá bom? Legal, então fica aí o teaser para vocês acompanharem a fala do Beto daqui a pouco. Aqui acho que é só trazendo mesmo muito rapidamente uma visão geral dessas recomendações, porque a gente tem esse plano para os próximos 5 anos. Aqui eu trago, enfim, o Beto vai falar sobre tudo isso, mas as 9 recomendações elas são divididas nesses 4 grandes blocos. Então, a gente olhou tanto para o ecossistema como um todo, como para agendas específicas e ecossistemas estratégicos. E aí, se vocês quiserem acompanhar esses temas enquanto o Beto está apresentando, podem ir lá no site da Aliança pelo Impacto, tem lá todos os textos completos das recomendações. Acho que é isso. A gente
está fazendo aqui, então, o pré-lançamento desse relatório, que vai estar disponível na íntegra no nosso site em breve. A gente vai fazer o lançamento nas nossas redes sociais. Até o fim dessa semana, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo na íntegra. Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Beto. Muito obrigada, Débora. Nosso primeiro dia é composto por 3 painéis, que irão nos contextualizar sobre o ecossistema de negócios de impacto neste ano de 2020 e todos os seus desafios. Convido agora para o nosso primeiro painel, Ambiente Normativo e Institucional dos Negócios de Impacto. Como estamos? Os convidados Lucas Ramalho Maciel, coordenador da Impacto do Ministério da Economia, e Raquel Caran, do Sistema B. E para conduzir este painel, passo a palavra para a moderadora convidada Sheila Pires. Bem-vindo a todos, bem-vindo, Sheila. Obrigada, Luísa. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, nesse primeiro dia do último dia do ano, como diz o Lucas, iniciando esse seminário, que foi um trabalho conjunto, a várias mãos aí. Então, os parabéns ao Impact Hub e à N-Impacto pela iniciativa do evento, que já mostra que a gente tem um largo campo, né, de discussão desse tema e muito interesse, a julgar pela programação que está muito, muito boa. Bom, na manhã de hoje, a gente fala muito sobre os desafios, né, que esse ano traz para a gente, como é que a gente faz essa retomada. E para começar, é muito importante que a gente fale de algo que está aí desde 2017, final de 2017, né, que é a Estratégia Nacional de Investimento e Negócio de Impacto, e que vem para tornar essa ação, né, uma política pública. Na apresentação que a Débora fez do balanço aí desses 5 anos, né, feito pela Aliança, a gente nota de forma bastante visível o crescimento que esse campo teve, né, nos últimos 3 anos, e eu posso dizer com toda certeza que a N-Impacto, com a união dos seus vários atores públicos e privados, teve um papel fundamental nessas conquistas que a gente teve, né? Então, nessa manhã agora, com o Lucas e com a Raquel, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre isso, sobre o que foi feito até agora, quais são os nossos avanços e o que a gente espera para o futuro. A proposta é que a gente faça algumas rodadas de conversa com o Lucas e com a Raquel e abrimos um determinado espaço do tempo aqui para perguntas do público. Então, à medida que a gente for conversando, eu quero convidar todos os presentes, todos os participantes a irem postando as suas questões, as suas dúvidas, as suas perguntas, alguns pontos que queiram esclarecer no chat, seja no YouTube, seja aqui pelo Zoom, para que a gente possa, na parte final desse painel, responder essas questões. Gostaria de começar, então, passando para o Lucas e para a Raquel, para uma rápida apresentação deles, né, e o papel que eles estão fazendo hoje à frente da N-Impacto, e aí a gente começa com algumas perguntas para aquecer a nossa discussão. Lucas. A ideia é eu me apresentar agora, é isso, pessoal? Um Twitter aí se apresentando, Lucas. Sheila, eu acho que a maior parte das pessoas já me conhecem, né? Eu já estou há muitos anos nessa agenda, mas, enfim, eu sou servidor público de carreira, né? Eu sou servidor do Estado brasileiro, já atuei em diversos órgãos de governo, órgãos importantes, já estive à frente do Ministério de Políticas de Graduação no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Superior, já estive na Presidência da República, na Secretaria-Geral da Presidência da República, já assessorei diretamente o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, o ministro Patrocínio Ananias, e atualmente eu estou coordenando a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, né? E tem sido um desafio enorme ativar esse ecossistema, que é um ecossistema nascente, né? Mas atuando sobretudo com o viés do poder público, né? Articulando órgãos públicos para se envolverem nessa agenda. E é uma satisfação enorme, né? Depois desses 2 anos e meio de jornada, estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, realizando esse seminário que foi pensado lá atrás e ver as coisas se concretizando, né? Acho que a gente tem muita coisa para celebrar nesses 2 anos e meio de trajetória e é muito bom estar aqui celebrando isso ao lado de vocês. Valeu, Lucas. Raquel, um tweet aí para se apresentar. Obrigada. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
Então, meu nome é Raquel Caran, eu sou advogada, eu tenho meu escritório em Curitiba, eu basicamente trabalho com direito societário, contratos, e desde 2015 me aproximei do Grupo Jurídico B, do Sistema B Brasil, que é encarregado de escrever as cláusulas B, que são obrigatórias para as empresas que são certificadas, e também desenvolveu um estudo sobre como trazer para o Brasil, e é um estudo feito em conjunto com grupos jurídicos de vários países, sobre o formato das sociedades de benefício, Benefit Corporations, que foram introduzidas nos Estados Unidos em 2010. A gente respondeu à consulta pública da Estratégia Nacional, eu lembro, em novembro de 2017, quando o projeto consulta pública, e desde então nos engajamos, participamos do comitê e lideramos o grupo de trabalho 4, que é exatamente voltado para macroambiente normativo favorável. E isso abriu significativamente o espectro da análise sobre o ponto de vista jurídico e enriqueceu muito, eu vejo as discussões no Brasil e fora do Brasil, em todos os outros grupos jurídicos que eu acompanho. Assim, o Brasil, inclusive, tem sido referência na discussão legislativa, administrativa, muito pelo fato de existir uma estratégia nacional institucionalizada dentro do Ministério da Economia. Então, um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. Muito bom, Raquel. Lucas, a N-Impacto, né, foi criada lá em dezembro de 2017, começou de fato as suas atividades, né, no começo de 2018, né, então a gente já tem aí quase 3 anos, né, de caminhada, de jornada. Temos muitos avanços, né, para celebrar, mas eu queria que você começasse a sua fala falando para a gente assim, um pouquinho com que chapéu, né, o Estado pode atuar no fortalecimento desse campo, né? E aí, na sequência disso, que você também pudesse destacar, considerando o contexto Brasil, onde é que, na sua visão, né, a gente tem casos que estão dando muito certo e onde tem espaço para melhoria, né? Onde que ainda não está bom e que a gente precisa trabalhar para que isso fique bom. Tá. O Estado ele pode, basicamente, atuar no fomento a essa agenda em 3 grandes áreas. Né? Primeiro, ele regulando, né, seja publicando normas que fomentem o setor. Ele pode atuar diretamente no fomento, colocando recursos, colocando editais, etc., colocando na agenda, né, pública, ou ele pode também atuar como comprador, né, comprando diretamente dos negócios de impacto. O Brasil ele tem experiência em utilizar o poder público, o poder do Estado de compras públicas para promover determinados setores. Né? Ele já fez isso com a indústria de conteúdo nacional, com produtos da agricultura familiar, com produtos orgânicos, com micro e pequenas empresas. Todas essas são exemplos de como o Estado usa o poder de compra para fomentar determinado setor. Então, basicamente, são essas três grandes formas do Estado entrar apoiando. E na N-Impacto a gente tem atuado nas 3. Por exemplo, no âmbito da regulação, a gente tem quatro iniciativas regulatórias que estão em andamento. Uma é a criação dos contratos de impacto social, ou Social Impact Bonds, né, como são conhecidos internacionalmente. Isso é um PLS, é um projeto de lei do Senado que está em tramitação, e ele cria os contratos de impacto social e a N-Impacto tem dialogado diretamente com eles. O segundo grande projeto que a gente tem é o PL que qualifica as sociedades de benefício no Brasil. A gente, como a Raquel mencionou, a gente quer inserir no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de empresas se qualificarem como empresas de benefício. E tem outros 2 que também estão em tramitação, que tratam da regulação de fundos patrimoniais, né, permitindo a aplicação em negócios de impacto sem que eles percam a imunidade tributária, assim como institutos e fundações poderem investir em investimentos e negócios de impacto nesse processo sem perder a imunidade tributária. Então, acho que a gente está indo bem no setor de regulação, mas você me perguntou onde que a gente está indo mal, né? Eu acho que a gente está indo mal no tempo de tramitação e de aprovação dessas medidas. Elas são medidas que já estão há um tempo já em tramitação. Ele é lento e moroso mesmo, mas acho que a gente poderia ir um pouco mais rápido. No âmbito do fomento, que é a segunda grande aceleração de startups de impacto, a gente criou um programa inovativo de impacto, já em parceria com
com o Sebrae, com a Fundação CERT, né? Já acelerou mais de 100 negócios de impacto desde que foi criado. Uma outra coisa que a gente tem indo bem é na articulação com diversos órgãos do Poder Executivo e da sociedade civil e da iniciativa privada. Quer dizer, então, a gente tem conseguido, de alguma forma, pautar o tema, que eu acho que é um poder de agenda do Estado. O próprio diálogo com a sociedade civil, acho que isso a gente tem feito bem no âmbito da N Impacto, né? E, sobretudo, a questão do apoio às estratégias subnacionais que estão surgindo, né? Então, estados e municípios têm olhado o que a gente tem feito em âmbito nacional e tem emulado essa estratégia, né? Então, acho que a gente está indo bem nessa área no fomento, né? Agora, onde a gente está indo mal no fomento? Eu acho que o fundo de impacto, que a gente já está há mais de 2 anos tentando criar em conjunto com o BNDES, Caixa e Banco do Brasil, ele tem demorado para sair. Eu acho que está demorando para o Estado ter um recurso mais forte para o setor, né? Eu acho que instrumentos financeiros específicos de blended finance, de cofinanciamento do poder público com iniciativa privada também poderia avançar mais, também a gente está tímido nessa área. Eu acho que a gente poderia ter uma política de editais mais ampla, né? A gente tem um ou outro edital que foi lançado, né? Tipo do Centelha, alguns outros que foram colocados em algumas fundações de amparo à pesquisa, mas poderia ter uma política de editais mais robustos, né? E, por fim, mais recursos para o setor. Eu acho que falta mais isso, no Estado ser um fomentador com mais força, né? E, por fim, para a última grande área que o Estado atua, na área de compras, eu acho que a gente foi bem. No primeiro contrato de impacto que foi lançado no ano passado, com recursos do FAT, ele está em andamento, né? Então, foi um primeiro draft, um primeiro esforço de fazer isso, conseguimos fazer num tempo relativamente curto, né? E ainda toda uma agenda de diálogo que a gente fez com a Secretaria de Gestão do Ministério para inserir no decreto de governança de compras sustentáveis critérios de impacto, né? Então, acho que isso foi uma coisa que a gente avançou. Agora, onde que a gente está indo mal nas compras públicas? Outros países aqui da América Latina, Argentina, por exemplo, já instituíram no seu ordenamento jurídico legislações que colocam critérios de triplo impacto, de impacto social, ambiental e econômico nas suas compras públicas, né? Priorizando esses tipos de compras, né? E eu acho que a gente tem ainda um longo caminho até que sejam viabilizadas regras mais diferenciadas para os negócios de impacto, né? Isso a gente tem sentido as amarras, né, para a gente conseguir avançar nesse setor. Eu acho que a gente precisaria avançar mais. Mas, em síntese, a mensagem eu acho que a gente tem pouco tempo de existência. Eu acho que, apesar desse pouco tempo, a gente conseguiu importantes conquistas, que eu mencionei brevemente nessas 3 grandes áreas, mas acho que a gente poderia avançar mais. Valeu, Lucas. Obrigada. Raquel, dentro da N Impacto, um dos eixos, né, é exatamente essa ambiência normativa favorável aos negócios. E aí, sempre quando a gente fala nesse aspecto, ficam algumas dúvidas, assim, né? Quais são as demandas jurídicas, né, que esse ecossistema dos negócios, investimentos de impacto, eles apresentam, né? Quer dizer, que ele tem apresentado, e também, nessa mesma linha, quais são as iniciativas legislativas, né, que já existem hoje no Brasil sobre esse tema? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Eu acho que eu vou fazer uma análise que começa de uma visão mais ampla e vai fechando um pouco para os negócios de impacto. Na medida em que a gente reconhece que existe um setor da economia que conjuga um benefício social e ambiental com o lucro, ele para o ordenamento jurídico brasileiro, uma novidade. E ele desafia um conceito-chave de como todo o direito societário, o direito civil e as responsabilidades se desenvolveram ao longo do tempo, da nossa história como sociedade. Então, a atividade econômica, para nós no Brasil, ela pode ser feita desde que ela não gere um dano. Então, todas as leis, elas olham para a atividade econômica a partir do dano. Se não houver um dano ambiental, um dano ao consumidor, um dano ao trabalhador, um dano à concorrência, a atividade ela pode ser exercida no chamado impacto neutro. Então, assim, a visão ampla é que a gente tem esses negócios
que encontraram uma solução como um modelo de negócio, exercendo essa atividade dentro de um ordenamento jurídico inteiro que não o reconhece, não o identifica, porque ele pressuposto que qualquer atividade pode ser exercida desde que não cause dano. Então, eu diria que a primeira coisa que a gente precisa inserir, ou a primeira necessidade, é uma outra visão dentro da norma, que é a atividade pode não só simplesmente não gerar dano, não causar prejuízo, e ela pode ser exercida no impacto neutro, tal como ela é hoje, e também ela pode ser exercida com impacto positivo. Essa identificação, simplesmente, é uma das necessidades que a gente identifica nos nossos estudos hoje no Brasil, é uma lacuna a ser preenchida. Além disso, eu acho que do âmbito administrativo, desde que a Estratégia Nacional foi criada pelo decreto de 2017, e ela está sendo regionalizada pelos decretos estaduais e municipais, existe uma demanda por manter nomenclaturas e terminologia. Como é um conceito novo, um novo segmento econômico que está sendo explorado, ele também precisa ser cuidado para ser identificado. Uma das coisas que a gente faz quando revisa projetos de lei é cuidar para que todos os projetos usem as mesmas palavras. Então, a Estratégia Nacional é a Estratégia Nacional dos Investimentos e Negócios de Impacto. Ponto. O ideal é que as estaduais sejam as estaduais, políticas estaduais para os investimentos e negócios de impacto. E o que a gente vê é que a cada nova iniciativa vem um novo nome também, de impacto socioambiental, de impacto positivo, de impacto social. Quer dizer a mesma coisa? Sim, a intenção é dizer a mesma coisa, mas na medida em que a gente vai mudando e inovando na nomenclatura, a gente vai também esvaziando esse conceito. E como a gente precisa construí-lo e solidificá-lo, isso não é recomendado. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, nós todos, no ecossistema, a cada pequena coisa, o nome do evento, edital, a cada norma. Então, esse é um cuidado também que a gente está tendo com as nomenclaturas. E as iniciativas que o próprio Lucas trouxe. Existem movimentos legislativos voltados para esse novo mercado, que precisa se desenvolver, e aos poucos questões tributárias, compras públicas, investimentos, elas vão pipocando em várias frentes, e é isso que a gente precisa, de certa forma, cuidar e fazer com que seja feita da forma harmônica e que atenda às necessidades do campo como um todo. Certo, Raquel, para a gente não perder esse seu raciocínio, eu vou te fazer a próxima pergunta, depois volto lá com o Lucas. Você destacou bastante essa necessidade de a gente ter um termo, né, comum, que ainda tenha significados diferentes, a gente às vezes tem os mesmos significados, mas a gente usa palavras diferentes, entendo que isso pode dispersar um pouquinho. Então, nessa linha da gente ter uma qualificação e ter uma terminologia única, né, fala um pouquinho assim, de quais são as evidências, né, internacionais que a gente tem que demonstra que uma qualificação jurídica, né, como as empresas B ou as Benefit Corporation nos Estados Unidos, é um golaço, ou seja, é uma mudança de jogo e traz bons resultados. Bom, as Benefit Corporations foram criadas nos Estados Unidos, primeiro pelo estado de Maryland, em abril de 2010. Ela é uma qualificação dos tipos que já existem. Então, ela não é um novo tipo jurídico. Traduzindo isso para o Brasil, significa que aqui, se você é uma empresa limitada, você continua sendo uma limitada, mas você pode se qualificar como uma limitada de benefício, uma sociedade anônima de benefício, ou uma EIRELI, até aqui, como nós temos no Brasil, de benefício. Os Estados Unidos deu esse pontapé inicial justamente para preencher a lacuna de que a empresa pode fazer outras coisas conjugadas com o lucro, e que os administradores podem desenhar estratégias, empregar recursos da empresa conjugando o lucro é inerente, a gente nunca pode falar das Benefit Corporations separadas do lucro. Então, buscando o lucro conjugado com um impacto positivo. Qual que foi o golaço, assim, sei lá, principalmente estabelecer os critérios mínimos.
Então, na medida em que a gente está olhando para uma atividade econômica sob o ângulo da possibilidade dessa atividade gerar benefício e não simplesmente lucro a partir do impacto negativo neutro ou zerado, a gente entra numa seara do direito em que não existe nada. Essa regra, isso não existe. O que existe? Você olha para o direito, para o impacto positivo, você vai ver a filantropia, você vai ver o terceiro setor, você não vai ver a atividade econômica lucrativa ali. Então, preencheu esse espaço, e eu diria que assim, foi muito inteligente, porque foi feito mediante a intervenção mínima, que mantém toda a norma da corporation, lá nos Estados Unidos, e você só cria quais são os elementos mínimos necessários. Depois dos Estados Unidos, a Itália criou essa mesma figura, depois veio Colômbia, e agora já tem o Equador, e a gente tem mais de 15 países discutindo essa mesma legislação. Esse passo, ele é um passo em prol de um benefício de segurança jurídica. E quando a gente fala, no caso dos Estados Unidos, das Benefit Corporations, todo mundo sabe o que é hoje. Aqui no Brasil, a gente fala negócio de impacto. Ou mesmo os negócios de impacto que existem hoje, que estão formatados nas limitadas, e que causam um dano e seja uma limitada. Tem uma diferença, porque o direito não conhece essa diferença. Então, o maior benefício é criar essa diferença no âmbito jurídico, poder tratá-la, identificá-la e fazer isso da forma mais cirúrgica possível, que é mantendo tudo que já existe em termos de bagagem, estrutura, jurisprudência, doutrina, né, societária dos tipos já existentes, mas dizer que no século XXI isso existe, e isso é um segmento econômico, e existem elementos mínimos que podem nortear. No caso das Benefit Corporations, e é o que a gente traduziu também para a sociedade de benefício, são 3 elementos. O objeto social vinculado à realização do impacto positivo, as obrigações da administração vinculadas à realização desse impacto, e anualmente, junto com a prestação de contas do término do exercício fiscal, também ser apresentado o relatório de impacto, e esse relatório é aprovado pelos sócios e público, tornado público. Então, é o mínimo para criar essa moldura que vai dar segurança para outras coisas se desenvolverem. E assim, eu, olhando essa iniciativa, eu vejo possibilidades no âmbito trabalhista, no âmbito de propriedade intelectual, no âmbito de compras públicas, claro, no âmbito de financiamento também. Então, existem muitas coisas, contratos que você pode... Por que não 2 empresas contratarem a obrigação de uma notificar a outra quando identificar potenciais impactos positivos? E essas obrigações não existem hoje. A gente não parte dessa lógica. Então, ao criar essa estrutura, você dá o campo para muitas coisas se desenvolverem. E essa é uma das nossas propostas. Isso é um pouco maior, né? Digamos, a economia de impacto é maior do que... ela é mais ampla do que o negócio de impacto que tem na sua solução final o impacto positivo. É uma solução que pode ser aplicada por empresas que realizem impacto na sua cadeia produtiva, mesmo que o produto final não seja. Então, uma empresa que produz livro ou qualquer coisa, ou cosméticos, como é o caso da Natura, ela pode se identificar como uma potencial geradora de impacto positivo e se comprometer com isso nos seus documentos societários. Então, ela é um pouco mais ampla que o negócio de impacto, mas ela dá esse frame mínimo, eu diria. Ok, Raquel. Lucas, continuando aí nesse cenário internacional, a gente vai ter um painel, né? O painel 3, um pouquinho mais na frente, vai trazer muito esse cenário, mas aproveitando um pouco dos exemplos que a Raquel trouxe, falando um pouco daquele papel, né, do Estado que você estava mencionando, que cenário internacional, que países, né, foram inspiração para o Brasil, né, na criação da N-Impacto, ou talvez não da criação da N-Impacto, mas para direcionar algumas das ações que têm sido feitas? Tá, Sheila. Primeiro, você até esteve conosco numa missão que a gente teve a oportunidade de fazer. O Eurosocial ajudou bastante nesse processo, né, viabilizou isso, e agradecer aqui o Eurosocial. Ele permitiu que a gente fosse conhecer em loco, por exemplo, o ecossistema do Reino Unido, né, o ecossistema britânico e o ecossistema de Portugal, né?
Eu acho que eles são duas grandes inspirações, né? O Reino Unido, pelo pioneirismo dele, né, foi o primeiro país que cunhou o termo de Impact Investing, né? Então ele está com um ecossistema mais avançado no mundo em relação a isso, né? Ele tem o Big Society Capital, que é um grande banco de atacado que faz investimentos no setor. Ele tem leis de compras públicas que colocam critérios de impacto nas suas compras, né? Tem leis de alívio fiscal para investimento de impacto, né? Tem muitos fundos de apoio aos negócios de impacto em diferentes estágios de maturação. Enfim, eu acho que qualquer lugar do mundo, quando vai falar em negócio de impacto, acaba olhando um pouco para o Reino Unido. Além do Reino Unido, a gente olhou também, a gente foi para Portugal, né? Tem a questão da proximidade linguística, tem a questão dos laços culturais, mas eles também avançaram bastante nesse ecossistema, sabe? Eles criaram Social Impact Bonds, que também servem de inspiração. Eles têm muitos programas de aceleração e instrumentos de apoio aos negócios de impacto, né? Que lá eles se articulam no chapéu da inovação social, que eu acho que é um caminho que a gente tem trilhado aqui também, se aproximado com a Estratégia Nacional de Inovação, a ANI. Você participou muito desse processo, Sheila, e acho que a gente tem que também um pouco fazer esse diálogo melhor com a inovação social. Mas não é só para a Europa que a gente tem que olhar, não. Aqui na América Latina, por exemplo, a Argentina já avançou bastante nas políticas de compra públicas de triplo impacto, né? Eu acho que elas servem de inspiração para a gente deveria olhar para o que está acontecendo aqui na América Latina. E, além disso, por exemplo, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai, são todos exemplos de países irmãos aqui que já instituíram a lei de empresas de benefícios, que a Raquel estava mencionando, né? Eu acho que assim, a mensagem é que a gente se inspira, sim, em vários países, né? Eu dei alguns exemplos que eu mencionei aqui, né? Mas eu acho que a gente tem também a pretensão de servir de inspiração para os outros países, né? Acho que o Brasil tem potencial para servir de inspiração para os outros países. Assim como o Brasil é referência, por exemplo, mundial nas políticas de combate à fome, de transferência de renda, em políticas de apoio à agricultura familiar, eu tenho a pretensão que o nosso modelo também sirva de referência nas políticas de apoio aos negócios de impacto, né? Eu acho que a gente está ativando uma rede institucional que ela é única. O conjunto de órgãos públicos que trabalham com a sociedade civil e com a iniciativa privada nos 3 níveis da federação aqui no Brasil, ele tem potencial de inspirar não só governos aqui no Brasil, como a gente tem visto, né, governos subnacionais emulando estratégias locais, mas também no mundo. E a gente tem recebido alguns prêmios com relação a isso, né? O OCDE escreveu sobre o que a gente está fazendo aqui no Brasil, o Reino Unido e o Fórum Econômico Mundial também escreveram sobre o que a gente está fazendo no Brasil. Então, de alguma forma, eu acredito que a gente está conseguindo, sim, inspirar outros países com o que a gente tem feito aqui no Brasil, no âmbito da ANI Impacto. Eu acho que isso tem sido bastante inovador e o Eurosocial é um parceiro nesse processo. A gente está fazendo mais uma parceria, mais um ciclo de parceria com eles. E eu acho que a gente pretende agora ativar a rede latino-americana nesse processo, né? Mas eu acho que a mensagem aqui no Brasil para o mundo é que o poder público, né, o Estado, ele tem um papel a cumprir no processo de incentivo ao setor, né? Eu acho que o conjunto de órgãos públicos tem uma institucionalidade, tem um papel a ser cumprido para que o setor de impacto floresça, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar para o resto do mundo. Ô, Lucas, nessa ideia, então, de destacar um pouco dessa importância, né, desse papel, enfim, de ter essa estratégia como uma política de Estado e até de tornar o Brasil uma referência, eu acredito, concordo com você, que a gente já é referência em vários outros campos, e mesmo nesse campo dos negócios de impacto, a gente tende a ser também, porque já são 3 anos aí já de algumas conquistas importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você vai tratar disso lá no 3º dia do evento, mas vamos adiantar aqui um pouquinho e depois eu vou passar isso para a Raquel também, a mesma pergunta. Vamos dar um teaser para o pessoal sobre a Simpacto, né? Como é que a Simpacto se encaixa dentro do contexto da ANI Impacto e por que essa é uma estratégia importante para fortalecimento do campo? Sheila, eu acho que ela é importante porque ela institucionaliza e dá perenidade para esse tema, né? A ANI Impacto tem uma grande vantagem. A vantagem dela ter um prazo definido, ela está prevista para acontecer até 2027, são 10 anos de trajetória. Como você falou, a gente já percorreu 1/4 dessa trajetória. Isso significa que ela vai perpassar por diferentes governos, né?
Isso é uma coisa muito positiva que dá institucionalidade. E o fato dela ter prazo para acabar nos confere um certo senso de urgência, no sentido que a gente tem que aproveitar esse momento para executar as ações que a gente avalia que devem ser acionadas. E uma coisa que a gente não esperava quando a gente começou essa trajetória era que estados e municípios passariam a replicar o que a gente está fazendo. E, apesar de ser não esperado, isso tem um potencial enorme de institucionalizar ainda mais essa temática. Eu acho que a partir do momento que a gente criar estratégias subnacionais, a gente vai conseguir acionar atores que estão nos territórios, seja nos estados e nos municípios, e fazer ações muito mais conectadas com a realidade das pessoas. Eu acho que esse é o grande potencial das estratégias locais. E o desafio que se coloca para a gente nesse cenário é a gente evitar, de um lado, a sobreposição de ações, o retrabalho, né? Do outro, evitar entendimentos diferentes sobre o mesmo tema, que é um pouco do que a Raquel falou, e a necessidade da gente criar sinergia e capacidade de cooperação e articulação. Então, a gente começou, antes desse seminário, a gente fez 3 oficinas com representantes dos estados e municípios e começou a desenhar o que a gente está chamando de SIMPACTO, né, que é o Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. E esse impacto nada mais é do que uma estrutura de governança, quer dizer, uma estrutura de tomada de decisões conjunta em nível nacional e em nível subnacional, para a gente articular melhor as nossas decisões. Né? Então, a gente começou a amadurecer esse processo, a gente se inspirou em outras estratégias, em outras políticas públicas que possuem sistemas nacionais, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, o SUAS, são exemplos óbvios, mas não só eles, né? A rede de gestores públicos de economia solidária é um outro exemplo. São pessoas que a gente dialogou e, de alguma forma, a gente está tentando estruturar isso. É o início de uma caminhada. A gente contratou um consultor que vai nos ajudar nesse processo. A pretensão é que no próximo ano esse consultor ajude a N Impacto a estruturar esse sistema e a ideia é a gente apresentar aos tomadores de decisão essa proposta. Eu estou muito otimista, eu espero que a gente consiga, sim, ativar uma Simpacto para o Brasil, e o grande desafio seria se a gente conseguisse, além de uma estrutura de governança de tomada de decisão, que a gente conseguisse dotar Simpacto de orçamento próprio, de instrumentos que pudessem ajudar os estados e municípios a implementarem ações concretas de apoio aos negócios de impacto, numa estrutura de cofinanciamento com estados e municípios. Eu acho que poderia ser bastante poderoso para o Brasil. Legal, Lucas. Raquel, vou te passar um desafio agora de, em 2, 3 minutos no máximo, para a gente não avançar o nosso horário aqui, você falar um pouquinho, né, qual tem sido a conexão da N Impacto com o Poder Legislativo, né? E se a gente tem um canal construído. E aí vamos falar tanto em âmbito nacional, N Impacto, mas como você vê isso também nos estados e municípios, né? Principalmente naqueles que já têm a sua estratégia estadual ou municipal, né, construída. Oi, voltou, acho que tinha caído, desculpa. Sim, bom, com relação ao nosso relacionamento com o Poder Legislativo como um todo, a gente tem, no âmbito federal, no comitê da N Impacto, uma cadeira para a diretoria da Câmara e uma cadeira para a diretoria do Senado. Essa é, para mim, dos grandes ganhos, inclusive na segunda formatação do comitê, no decreto de 2019, e traz o legislativo para dentro do tema como um todo, porque a gente pode falar do legislativo sobre especificamente projetos que estão diretamente ligados, mas também o legislativo participando do tema como um todo, ele pode ver outros projetos em que a inserção de uma dimensão de impacto pode fazer sentido. Então, eu acho que esse é um dos nossos principais ganhos. E a nossa relação com o legislativo, ele é tanto eu diria, tanto ativa quanto reativa. Muitas coisas que a gente levou para o legislativo, bateu na porta, o caso eu acho que o exemplo dos contratos de impacto social, do PLS 338, é ótimo. Teve, numa das reuniões, uma conversa, um debate sobre isso, a gente trocou contribuições por escrito com o gabinete do senador Tasso Gereissati, na época, e acompanha de perto a tramitação desse projeto.
Então, eu acho que é uma cooperação que faz todo sentido. É uma das coisas que a gente também aprendeu fazendo, eu diria. No âmbito estadual e municipal, até hoje, ou até recentemente, a gente reagia. Então, recebíamos uma minuta de projeto e analisávamos e reagíamos. Com o projeto da Simpacto, de criar um sistema nacional, isso fica institucionalizado. E aí fica muito mais fácil e claro para o Estado ou o município que queira integrar esse sistema, qual que é a estrutura. Então, hoje, na Estratégia Nacional, a gente já tem uma estrutura, a gente tem terminologias e formato, que são 4 eixos e um comitê encarregado de implantá-lo. Se a cada nova lei, sem prejuízo de inovações que venham em cada lei e respeitem a regionalidade, mas usarem, no mínimo, essa estrutura, a gente vai poder conectar todas as estratégias municipais e estaduais. E eu sempre brinco que esse impacto, para mim, ela é um sonho que a gente pode ter, algo tão institucionalizado como isso, que vai chegar um dia que a gente vai apertar um botão e vai fazer grupo de trabalho 1, aumento de capital para o campo, estados norte, pá, apertamos um botão e isso vai ter sido potencializado, porque elas são compatibilizadas entre si. Então, eu acho que no nosso relacionamento com o legislativo, a gente aprendeu muito, tê-los no comitê é importantíssimo, mas a gente está saindo de um lugar de reação no âmbito estadual e municipal, e indo para um lugar de proposta de sistema, e aí basta esse sistema. E eu também faço coro com o Lucas na necessidade de ter orçamento para isso, para que isso seja vivo e se expanda, e que eu acho também que vai ser mais rápido do que a gente imagina, considerando que a retomada econômica pós-pandemia, não tem ninguém falando em retomada econômica que não seja agregada a impacto social e ambiental. Então, a oportunidade e o momento são exemplares. Que ótimo. Gente, a conversa está ótima, eu tenho um monte de perguntas a mais aqui para vocês, a gente passaria o resto da manhã, mas a gente tem que seguir com o evento, né? Então, nós temos 3 minutos para fechar esse painel. Eu queria dar uma oportunidade para cada um de vocês falar aí em 1 minutinho mesmo, né? Já que a gente está no final do ano, dezembro, um ano super desafiador, 2021 não parece ser muito diferente, então, final de ano é hora de a gente fazer balanço e fazer uma perspectiva para o futuro. Então, Lucas e Raquel, falem um pouquinho para a gente aí o que esperar da N-Impacto para o futuro, né? Assim, quais seriam as nossas apostas? 1 minutinho para cada um de vocês. Acho que para o futuro, a N-Impacto, acho que ela tende a se institucionalizar, ela tende a ganhar força. Eu espero que a gente consiga conectar esses valores, esses princípios de uma economia mais justa, mais equitativa e mais regenerativa, se espraiando pelo país inteiro, que a gente consiga ser um polo irradiador dessas ideias, e que a gente consiga apoiar estratégias subnacionais, como está acontecendo, e que a gente consiga articular uma rede, né, de gestores vinculados ao tema de investimento em negócios de impacto, não só aqui no Brasil, mas também na região da América Latina. Eu acho que essas são ações que a gente tem ativado e acredito que tem todo o potencial para que isso vá dar certo. Legal, Lucas. Raquel? Eu também. Eu aposto nesse impacto para o próximo ano, fortemente. E também aposto que a discussão das sociedades de benefício vai acelerar na medida em que mais e mais empresas vendo o valor agregado vão demandar por serem identificadas, por terem alguma segurança com relação a isso. Então, essas são as minhas apostas. E também acho que a Estratégia Nacional ela já tem uma consolidação de vários temas e vai poder abrir novos a serem consolidados no ano que vem. Acho que a gente tem muitas ações ainda para realizar. E 2021 precisa ser muito melhor que 2020, né, gente? Assim para mim, individualmente, preciso de um ano um pouco melhor. Assim esperamos. Lucas, Raquel, foi ótima essa conversa aqui com vocês para começar esse evento. Adorei a oportunidade de moderar vocês dois, um desafio grande, né? Estar com 2 pessoas muito queridas,
muito sábias, né, muito experientes nesse processo, mas foi muito bom. Acho que a gente conseguiu vencer aqui o nosso prazo. Então, obrigada, boa semana para todos nós, bom evento. E, Luísa, está com você. Muito obrigada. Mais uma vez, agradeço aos nossos convidados neste primeiro painel. Gostaria de lembrar a todos os nossos conteúdos exclusivos do pré-evento. Foram produzidos podcasts, talks e entrevistas com atores de impacto que antecederam o seminário e aconteceu entre os dias 16 a 30 de novembro. Estão disponíveis em nossa plataforma. Não deixem de conferir. E para abrir e nos introduzir o assunto do segundo painel, convido o Felipe Figueiredo, representante do SEBRAE Nacional. Obrigado, Luísa. Bom, primeiro eu queria falar da nossa satisfação, enquanto SEBRAE está participando desse seminário, ter tido a oportunidade de ser um dos apoiadores, né? O SEBRAE, como integrante da N-Impacto, se envolveu com muito carinho nesse seminário, e eu vejo aqui pela nossa agenda, pela programação, que teremos pontos importantíssimos que vamos discutir para todo o ecossistema de impacto. E mais feliz ainda em poder iniciar esse painel, um painel que trata sobre um tema super relevante, né, o papel da inovação para o setor público, mas que também a gente pode entender, né, além da inovação, trazer soluções para grandes desafios públicos, também o fortalecimento do ecossistema de negócios de impacto, especificamente. Se a gente for entender que muitos desses negócios trazem no seu DNA soluções para problemas complexos e de grande porte, e que podem se relacionar com as demandas de governo. Então, essa é uma agenda que a gente precisa avançar muito, né, enquanto país, e o SEBRAE está muito atento nesse tema. Inclusive, a gente já tem uma abordagem muito intensa em inovação aberta corporativa, mas agora estamos focando no desenvolvimento de produtos para inovação aberta no setor público. E aí eu fico muito feliz, inclusive, de ter aqui entre os painelistas o Felipe do Impact Hub, que está nos ajudando aí para o desenvolvimento dessa metodologia que a gente espera, a partir do ano que vem, poder, né, desenvolver e construir com parceiros ao longo do país, com várias prefeituras. Bom, eu acho que esse é um tema que ainda existem, apesar de muitas oportunidades, existem alguns desafios a serem superados, principalmente na disponibilidade de investimento para essas inovações sociais, enquanto governo, e na construção de uma legislação que estimule essa inovação. E aí a gente tem um ponto muito interessante sendo discutido para acontecer, que é o marco legal das startups. Então, antes de tudo, eu gostaria de deixar esses pontos para todos nós que estamos envolvidos aqui nesse tema, para que a gente tenha uma agenda clara para perseguir essas soluções para esses desafios. E antes de mais nada, e passar a palavra novamente, e agradecer toda a organização desse evento pelo Impact Hub em nome da Daisy, eu gostaria de finalizar convidando a todos para que se interessem pelo tema, principalmente os negócios de impacto, os pequenos negócios de impacto, a acessar o site do SEBRAE específico para esse tema e encontrar uma série de soluções, cursos, conteúdos, artigos sobre negócios de impacto em linha geral, que é o sebrae.com.br/negócios de impacto, negócios no plural. É isso, pessoal, estou muito animado, queria desejar a todos um ótimo seminário e acompanhar a nossa programação que está riquíssima e desejar um bom painel para os próximos painelistas. Muito obrigado.